anos atrás, Salomão, o filho do rei Davi, recebeu o encargo do seu pai Davi, Salomão, de construir um templo para Deus. E Salomão levou 7 anos construindo aquele templo. Quem me ouve, diga amém. Ele passou 7 anos construindo a casa de Deus. E chegou o dia da inauguração. Todos estavam na expectativa de inaugurar a casa de Deus, o grande templo. Salomão decretou que haveria um feriado de 7 dias, que durante 7 dias o povo estaria na casa de Deus, adorando, levando as suas ofertas, levando a sua adoração. Davi já tinha preparado os músicos, Davi já tinha preparado tudo antes da sua morte. Davi não participou da inauguração daquele templo, mas Davi já tinha colocado os turnos daqueles que estariam adorando, já tinha preparado o altar, já tinha deixado tudo para que o seu filho construísse o templo e inaugurasse e chegasse aquele dia. Diz a Bíblia que Deus visitou aquele templo. Deus desceu do céu e visitou. Deus sempre desce do céu e visita alguém. Sempre Ele fez isso. Deus sempre desceu do céu para visitar alguém. Visitou Abraão, comeu com Abraão, bebeu com Abraão, visitou e visita. Enviou o anjo representando ele para visitar Maria. Gabriel desceu e visitou Maria por ordem de Deus, representando Deus. O nosso Deus é o Deus da visitação. Ele quer visitar a sua casa. E a sua casa somos nós. Eu não posso ser cristão e nunca receber a visita de Deus. Que cristianismo é esse que eu vivo?
que nunca recebo a visita de Deus, não é cristianismo, é religiosidade. Mas tem algo interessante nas religiões, é que todos os religiosos, eles desejam a visitação dos seus deuses. Até nos cultos afros, os adoradores desejam a visitação do seu guia, do seu orixá. E lamentável, no mundo evangélico, no mundo aonde o Espírito Santo paira, no mundo aonde o Espírito Santo habita, nós ainda temos crentes que não são batizados no Espírito Santo. Temos crentes que não receberam ainda a visitação do Senhor. Qual seria o motivo? Qual o motivo dessas pessoas não receberem uma coisa que está disponível a todos? O Espírito Santo está disponível a todos. Todos podem beber da água do Espírito, todos. Sem exceção, todos. Deus visitou a inauguração daquele templo. E o Shekinah de Deus foi tão grande. Assim diz os oráculos santos. E os sacerdotes não puderam ministrar. Porque a glória era tão intensa, a glória era tão grande, que eles caíram. Deus visitou aquele lugar. O povo se alegrou. Foi uma alegria total. Mas, naquela noite, Deus também resolveu visitar a Salomão. E ao visitar Salomão naquela noite, o Senhor deixou um recado para todo o seu povo. E esse recado é para todas as épocas, é para o povo de Deus, quer ele seja o povo nação, quer ele seja o povo igreja. O Deus que visitou no passado é o mesmo Deus que visita no presente. Diga comigo, o mesmo Deus que visitou o seu povo no passado, tem visitado a sua igreja nesses dias. Deus deixou um recado que faz toda a diferença para se viver uma vida de poder, para se viver uma vida de milagres. O recado que Deus deixou
foi exatamente este: façam 4 coisas, que eu farei por vocês 3. Repitam, diga: eu só preciso fazer 4 coisas, e Deus fará por mim 3. Não é uma troca de favores. São princípios estabelecidos para se viver uma vida de poder e uma vida de milagres. O poder e o milagre têm preço a pagar. Pagamos preço para que o milagre aconteça. Também pagamos preço para vivermos uma vida de poder, para que o poder de Deus se estabeleça e emane de cada um de nós. Pergunte à pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela: você está? Pergunta para alguém aí, vai. Pergunta assim: você está disposto a pagar um preço para ter o poder de Deus e viver uma vida de milagres? Abra sua Bíblia no 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Disse Deus: foi Deus que falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4. Agora as 3 de Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quatro. Você faz 4. Eu faço 4. E Deus faz as 3 dele. E a terra fica sarada. E a terra fica curada. E vivemos uma vida de poder e de milagres. Eu penso que é tudo o que você deseja. Eu penso que é tudo o que você quer. Uma vida de poder e milagres. Mas isso também não depende exclusivamente da fé. Porque muitas pessoas têm fé, mas não vivem uma vida de poder e milagres. Além da fé, depende-se também da comunhão. Diga comunhão.
é estar de comum acordo com Deus, é relacionar-se amigavelmente com Deus, é entender o que Deus quer e executar a vontade de Deus. Tudo isso é comunhão. Comunhão é compreender o profundo de Deus e transpor o profundo de Deus para a vida prática. Muitas pessoas têm fé, sim, mas não vivem uma vida de poder e milagre. O que falta? Falta uma vida de comunhão. Eu tenho que fazer 4 coisas, e Deus fará apenas 3. E viverei uma vida de poder e milagres. Admita isso. Fale comigo, diga: eu tenho que viver 4 coisas importantíssimas na minha vida. E Deus fará 3 coisas que liberará poder e milagres sobre a minha vida. Quem deseja, diga amém. Precisamos desejar, precisamos querer. Não temos a presença de Deus se não quisermos. Precisamos desejar a presença dEle. Precisamos desejar tudo que Ele tem. Precisamos querer tudo que Ele tem. Precisamos ser como Ele é. A primeira coisa que eu preciso fazer é me humilhar. Me humilhar. O que é humilhação? Rebaixamento. O que é se humilhar? Se rebaixar. Vivemos no mundo do orgulho. Vivemos no mundo da prepotência. Se rebaixar, ninguém quer. Ficamos realmente furiosos quando alguém nos rebaixa? Ou quando alguém nos humilha, que é a mesma coisa? Quando somos rebaixados ou humilhados, nos enfurecemos, nos enchemos de ira. Não gostamos muito da ideia de nos humilhar. Não gostamos, não. Existe algo na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, desde o pecado de Adão. Adão pecou, mas ele não se humilhou logo. A humilhação de Adão vai acontecer quando nasce seu terceiro filho. Aí é que ele vai se humilhar a Deus. O homem é resistente a se humilhar. O homem não gosta de ser humilhado, rebaixado. Alguém que o diga: você é incompetente, você não sabe fazer. O homem fica enfurecido. O homem dódia. O homem quer porque quer se vingar daquilo.
E às vezes realmente ele é incompetente, mas ele não gosta de ser humilhado. É como diz o ditado, o ser humano não quer dar o braço a torcer. Não. E a primeira coisa que Deus deixou como recado para o seu povo, Ele disse: agora vocês têm um templo, agora vocês têm uma casa de oração, agora vocês têm um local para se encontrar comigo. Mas, se esse povo, que chama pelo meu nome, não fizer o que eu quero, não terá poder e não verá milagres. Então Deus vem e diz assim: esse povo que chama pelo meu nome, nação e igreja, se esse povo se humilhar, se esse povo se rebaixar, se esse povo deixar de se achar, porque o ser humano se acha Deus, e tem aqueles que se acham mais do que Deus. E Deus, é necessário que você se humilhe. É necessário que você se humilhe. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e queremos isso e aquilo outro, mas não reconhecemos quem somos. Não reconhecemos os nossos pecados, a nossa fragilidade. Chegamos até diante de Deus, às vezes, já num pedestal. Deus, eu vim aqui porque eu preciso. Não reconhecemos nem quem Deus é. Não nos humilhamos. Não nos derramamos aos seus pés. Ou estamos muito acostumados a buscar a presença de Deus pela liturgia religiosa, ou estamos buscando a Deus sem entender, sem entender que buscar a Deus e humilhar a Deus é entrar na sala do trono de um rei. Ninguém nunca entrou à força, a não ser em tempo de guerra, na sala do trono de um rei. Nunca entrou. Nunca entrou. Em todo o tempo, os reis e as autoridades máximas do mundo, das nações, nunca receberam qualquer um. Nunca receberam alguém que diz assim: eu vou viajar para lhe visitar. Não. Tem presidente que vai visitar outra nação e não consegue falar com o presidente daquela nação. Ele diz assim: olha, você vai conversar com o meu primeiro-ministro, você vai conversar com o meu representante, comigo não. A questão diplomática
E a questão burocrática entre os homens é muito forte. E às vezes nós queremos entrar na sala do trono de Deus sem humilhação, sem reconhecer quem somos. Por isso o Senhor diz assim: olha, você é povo que chama pelo meu nome, se humilha. Se humilha. Se rebaixa. Se desconsidera. Tira o sapato alto. Desce. Porque todo aquele que desce, ele recebe poder. Todo aquele que desce recebe graça. Todo aquele que desce recebe unção. Todo aquele que desce é beneficiado pelos milagres. Se humilhar é reconhecer a culpa. Fala comigo, se humilhar é reconhecer a culpa. Se humilhar é reconhecer o estado de fragilidade que é. Você está entendendo? Você conseguiu pegar alguma coisa? Quem somos nós? Quem é Deus? Quem sou eu? Quem é você? Para entrar na presença de Deus. E mesmo assim, Ele concede o favor. Entrem. Era para ficar lá do outro lado. Escute isso. É para ficar bem longe. É para não ter nem templo. Mas Deus permitiu o templo. Deus permitiu uma casa. Deus permitiu que o véu fosse rasgado. Para que você e eu tivéssemos o privilégio de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está o frágil, o pecador, o leproso. Aqui está o leproso. Aqui está aquele que não é digno nem de levantar os olhos para ti. Você entende? Aí agora vem uma pergunta para abalar a nossa consciência. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus, como Deus quer? Não é como a gente quer. Porque a gente quer realmente assim, entrar na presença de Deus, e quer que Deus resolva, e quer que Deus faça. Queremos entrar na presença de Deus para manipulá-lo. Deus, eu entrei na tua presença para te manipular. Não foi essa a ordem que ele deixou. A ordem que ele deixou foi: você é o povo que chama pelo meu nome, sou. Você é o meu povo chamado igreja, sou. Quer uma vida de poder e milagres? Quero. Se humilhe. Desça. Reconheça quem você é.
reconheça, confesse, se arrependa. Diga comigo, diga, a humilhação é acompanhada da confissão e do arrependimento. Amém? É ali, ó. Humilhação é estar nuzinho diante de Deus. E Deus realmente vê, contemplar um miserável, um fragilizado, um totalmente impuro, pois é assim que somos. Esta é a primeira coisa que devemos fazer para viver uma vida de poder e milagres. Amém? Humilhai-vos. Foi o que Jesus ordenou. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Se rebaixe. Deus, eu não mereço, mas por favor. Deus, eu não mereço, mas por favor, me conceda a tua graça. Deus, eu não sou digno, mas tenha misericórdia. Isso é alguns passos da humilhação. Eu não mereço, Senhor. Eu não sou digno. Eu não tenho direito. Deus, eu não tenho direito de ter uma casa melhor que eu tenho. Senhor, eu não tenho direito de ter uma família melhor do que a família que eu tenho. Eu não plantei, eu não planto para que a minha família seja melhor. Mas tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém? Ou será que nós temos direito? Ou será que nós temos realmente capacidade para ter tudo o que queremos ter? Um casamento cheio de felicidade. Quanta gente planta para isso? Mas a gente não se humilha. Deus, eu tenho plantado pouco no meu casamento, reconheço. A gente chega assim, abençoa o meu casamento. Abençoa a minha mulher, abençoa o meu marido. A gente não reconhece. E por não reconhecer aquilo que somos, a gente não reconhece os nossos erros e nem admite os nossos erros. Aí por isso não se humilha. Vivemos uma vida pela qual não nos achamos pecadores. Somos pecadores, mas não nos achamos pecadores. Por quê? Porque está no automático. Pecado é prostituição, pecado é adultério, pecado é roubo, pecado está no automático. Não está no automático. Pecado é não fazer o bem. Não está no automático. Pecado é não amar. Não está no automático. Pecado é não fazer as pessoas felizes. Não está no automático. O que está no automático é não roubar. É pecado. Se roubar é pecado. É não adulterará. Se adulterar é pecado, sim. Está no automático. Mas deveria ter muito mais coisas no automático. Quem está entendendo?
A segunda coisa, orar. 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 Orar é a disciplina mais difícil que o crente tem. Orar é a disciplina mais difícil que o crente tem. A maioria dos crentes só ora quando o cinto aperta, para se livrar daquele infortúnio, para se livrar daquele aperto. Orar é a disciplina de comunhão com Deus continuamente. Orar para manter comunhão com o Senhor. Orar para manter amizade com Deus. Orar porque quem ora, Deus visita. Diga comigo, quem ora, Deus visita. Daniel orava 3 vezes ao dia. Armazenou muito lá o crédito. Daniel teve muito crédito com Deus por causa da oração também. E quando ele precisou, Deus visitou ele na cova dos leões. Quando ele precisou da visita de Deus, literalmente Deus estava lá na cova dos leões. Orar não faz mal a ninguém. Orar é a respiração da vida espiritual. Amém? Quem ora não tem falta de ar na sua vida espiritual. Não vive sufocado. Jesus disse: orai. Orai. Paulo disse: orai. Diga comigo, quem ora, recebe poder e vive uma vida de milagres. Ore. Ore todo dia. Não estou falando de dirigir orando. Posso dirigir orando? Pode. Posso orar no trabalho? Pode. Você pode orar em qualquer lugar. Mas você precisa ter um tempo com Deus. Você e Deus, Deus e você. É isso que Ele está falando. É isto que Ele está querendo. Descarta essa ideia dos falsos ensinos. Eu posso orar lavando o prato? Pode. Pode. Tem tantas pessoas que dirigem olhando para o celular, mas é certo. É certo dirigir uma mão no volante e outra no celular? É certo? É certo, igreja? É certo se desconcentrar na hora que está dirigindo? E por que na oração realmente a gente acha que deve haver desconcentração? Não estou lavando meus pratos, mas estou falando com Deus. Está uma vida concentrada 100% ali? Não. Claro que não. Quando você vai no médico, você fica realmente ali, concentrado no que ele está falando, ou fica disperso, ou fica no celular? Não, você desliga o celular, você vai realmente ficar atento ao médico. Ficamos atentos ao médico, ficamos atentos ao advogado, ficamos atentos ao juiz, mas na hora da oração, não, é qualquer coisa, é de qualquer jeito. E as pessoas
às vezes oram inconscientemente, não consegue se concentrar, não consegue nem sequer realmente entrar na presença de Deus. Fala coisa com coisa e acabou a oração. Não é dessa oração que o Senhor está falando. Não foi esse tipo de oração que Ele mandou a gente fazer. Essa oração superficial, essa oração mecânica, esta oração religiosa, essa oração decorada, não foi. Ele disse: esse povo que chama pelo meu nome, quer uma vida de poder e quer uma vida de milagres, se humilhe. Esse povo quer uma vida de poder e uma vida de milagres, ore. Ore. Tem milagre que não vai acontecer com uma oração só. Tem milagre que vai ter que orar para ele acontecer muito tempo. Tem milagres que só vai acontecer quando você orar muitas horas. Quantos estão entendendo? 3, buscar a minha face. Buscar a face é buscar a presença. É muito profundo isso aqui. Tenha comunhão com Deus até que Ele se materialize para você. Tenha comunhão com Deus até o ponto de você dizer, como muitos já disseram e estão dizendo nesse tempo: eu já vi Jesus uma vez, já vi Jesus 2 vezes, já vi Jesus 3 vezes. Buscar a face é ter tanta comunhão com Ele a ponto dele se materializar. Ele aparecer em forma de anjo. Ele aparecer em forma de uma sombra. Ele aparecer em forma de uma visão. Qual foi a última vez que você teve uma visão com Deus? Qual foi a última vez que você viu o rosto de Cristo? Em forma de fogo, em forma de nuvem, em forma de sei lá o quê. Nós queremos muito, mas pagamos um preço muito baixo, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Pagamos um preço muito pouco. Faça 4 e 3 Deus vai fazer 3. E a sua vida será uma vida de poder e milagres. Mas faça mesmo, com profundidade. A gente sabe que é para fazer. A gente chega e fala um para o outro. A gente lê esse versículo centenas de vezes. Mas está praticando? Está praticando? Na prática, esse versículo tem sido a minha rotina de vida. Aqui é uma rotina de vida: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter e deixar os maus caminhos. E deixar os maus caminhos. Deixar os maus hábitos. Deixar os hábitos errados, repetitivos. Deixar as práticas pecaminosas que achamos que não é nada demais. E ela tem nos sufocado, ela tem nos impedido do Senhor nos visitar. Almejamos, queremos tanto a presença de Deus,
desejamos tanto Deus, mas não pagamos o preço. Há um preço a ser pago. Faz 4 e Deus vai fazer 3. E a sua terra será sarada. A sua terra será curada. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreveu algo extraordinário. Ele disse bem assim: vocês ainda não resistiram o pecado até o sangue. Vocês ainda não sangraram para deixar de pecar. Irmão, santidade tem preço. Vida cristã tem preço. Poder de Deus tem preço. Milagre tem preço. Vida visitada pelo Espírito de Deus tem preço. Quantos estão entendendo? São 4 coisas só. Fáceis. Tudo que Deus pede não é difícil. O problema está na falta de disciplina. O problema está realmente, como disse Paulo, eu escravizo a mim mesmo. A gente prefere ser escravo do pecado. Preferimos, às vezes, até mesmo ser escravo do diabo. Mas não queremos ser escravo. Paulo diz assim: eu escravizo a mim mesmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não sou escravo de Deus e nem escravo do diabo, eu sou escravo de mim mesmo. Eu escravizo o meu corpo, eu mando no meu corpo. O meu corpo tem que levantar a hora que eu quero para orar. O meu corpo tem que jejuar a hora que eu quero. O meu corpo não pode doutrinar a minha vida. Não jejuma, você não pode. Você tem doença, você é assim, você é assado. Quem quer viver uma vida de poder e milagre tem que quebrar com tudo isso, renunciar a tudo isso, pagar um preço. Obedecer essas 4 coisas que tem que fazer. Qual foi a última campanha de jejum que você fez, irmão? Quantos dias durou? 3 dias? 21 dias? 40 dias? Ou está realmente naquela prática que não precisa jejuar? A Bíblia diz que há no mundo espiritual castas de demônios que só saem com jejum e oração. Só sai com jejum e oração. Existem hábitos malignos na nossa vida que eles só serão vencidos quando jejuar. E muito. Porque o jejum faz uma limpeza, tanto no físico, como no emocional, como no espiritual. Jejum quebra toda adoração a ídolos. Jejum quebra toda a idolatria que a gente desenvolve na vida, mesmo como cristão. Mesmo como cristão. O jejum desenvolve, quebra isso. Já fez uma campanha de jejum? Quanto durou? 3 dias? 21 dias? Ou tem 5 anos de crente e nunca jejuou? Essa igreja aqui, ela tem hábito de jejuar. Toda a campanha de início do ano é com jejum. É 40 dias de jejum e oração. Uma vez por ano. Essa igreja pratica coletivamente. Coletivamente. Você quer viver uma vida
de poder e milagres. Faça a sua parte. Pratique essas 4 coisas. Na oração também é encaixado o jejum. Na oração também é encaixada a vigilância. Na humilhação é encaixada a confissão de pecado, a miséria do pecado, é encaixado também o arrependimento. E a face do Senhor é buscar com tanta intensidade, é buscar com tanto fervor. A gente já cantou aqui essa música, já faz até um tempo que não canta. Eu te busco com fervor no coração. Mas é para ter fervor mesmo. É para ter fervor. É para se desesperar por Deus. O ser humano se desespera por causa de uma doença, se desespera por causa da vida financeira, por causa do trabalho que perdeu. O ser humano tem facilidade de se desesperar por nada, por simples coisas. Mas ele não se desespera por Deus. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero me saciar de Deus, eu quero me encher de Deus. E ele falou: busca a minha face, se enche de mim, busca-me até que eu te visite, busca-me até que eu te visite, busque-me até que eu toque assim, ó, quando você estiver dormindo e te acorde, busque-me até quando eu estiver falando com você em sonhos e em visões. Aliás, a promessa dos últimos dias. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e terão sonhos, e terão visões, terão a visitação de Deus. Igreja, você está tendo? Você, como templo do Espírito Santo, individualmente você é templo. Individualmente você não é igreja. O povo reunido é igreja. Mas individualmente é templo. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, que a pessoa individualmente é igreja. Ela só é igreja coletivamente. O povo é igreja, o povo reunido é igreja. Mas cada crente individualmente é templo, e não igreja. É templo do Espírito, é a morada de Deus. Diga comigo: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e deixar os maus caminhos, é tudo que Deus quer que eu faça. Aí vem o que Ele diz que faz. Aí vem o que Ele diz que faz. Primeiro, Ele ouvirá. Pastor, Ele ouvirá o quê? A ação. Ele ouvirá as 4 coisas sendo feitas. Ele ouvirá a humilhação. Ele ouvirá o clamor. Ele ouvirá a oração. Amém? Ele ouvirá. Depois ele fará o quê? Eu acho que todo mundo conhece esse versículo de cor. O que ele fará? Perdoará pecado. Perdoará pecado. Haverá, sabe, tirar o peso. Ele tirará o peso da culpa. Ele tirará a barreira que impede
do homem ter comunhão com Deus. O que impede a nossa comunhão com Deus chama-se pecado. Mas quando a gente insiste na comunhão com Deus, Ele diz assim: perdoa o teu pecado. Esse sai da frente, esse sai da frente, todos saem da frente. E diz a palavra: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra, sararei a sua família, sararei geograficamente o seu habitar. Aonde você habitar estará sarado. Amém? Sua casa está sarada? Se não está sarada, é porque você não fez ainda a sua parte. Faça a sua parte. Porque Deus quer sarar a sua vida, Deus quer sarar a sua casa, Deus quer lhe dar geograficamente uma extensão sarada. Uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa de bonança, uma casa próspera. É aquilo, amado. Mas por que essas coisas ainda não aconteceram na minha casa? Já fez a sua parte. Já fez a sua parte. Já se humilhou, já orou, já buscou a face de Deus, já se converteu, ou seja, deixou o mau caminho, Aí eu não tenho tempo para listar o mau caminho. Eu não tenho tempo. Se eu for pregar isso aqui, é 5 cultos. Porque há uma lista de maus caminhos. Há uma lista. Maledicência, murmuração, ira, peleja, contenda, qualquer obra da carne sendo praticado, pessoal ou familiar, qualquer obra da carne. É trilhar mau caminho, enfim, a lista é grande. Mas faz isso. Eu ouvirei do céu, perdoarei. Deus não está no meio da bagunça da terra. Ele está dizendo: olha, eu ouvirei do céu, eu ouvirei de um lugar santo. Eu ouvirei de um lugar onde não há corrupção. Eu ouvirei de um lugar onde não há interferência à minha santidade. Perdoarei o seu pecado. Eu ouvirei de um lugar onde há plena justiça. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sararei a sua geografia. Sararei a sua casa. Sararei o seu habitar. Sararei o seu trabalho, sararei as suas finanças. Esse sararei é muito grande. A lista é muito grande. Sararei a sua vida num todo. Tem pessoas que financeiramente não evoluem, não têm uma vida financeira sarada. Não tem uma vida financeira sarada. Por quê? Porque não fez ou não está fazendo a parte dela. A gente quer que Deus faça a dele, mas não queremos fazer a nossa parte. Chegou a hora de fazer. Amém? Diga: Deus vai me ganhar de 3 a 4. É o único lugar que realmente o menor ganha o maior. O placar menor ganha o maior. Eu faço 4, Deus faz 3. E as 3 que Ele faz, muda completamente a minha vida. Quantos querem realmente receber isso? Diga amém.